Você já orou tanto por algo que começou a se perguntar se Deus ainda está ouvindo? Já ficou em silêncio depois da oração, esperando uma resposta, um sinal, um movimento, e nada aconteceu? Esse é o ponto onde muita gente começa a enfraquecer. Não porque deixou de acreditar, mas porque não entende o que o silêncio significa. Estamos vivendo a geração da velocidade. Tudo é imediato. Respostas rápidas, entregas rápidas, resultados rápidos. E quando levamos essa mentalidade para a vida espiritual, criamos uma crise invisível. Porque Deus não trabalha no ritmo da ansiedade humana. Ele trabalha no ritmo da formação. Hoje, eu quero que você enxergue algo que pode mudar completamente sua perspectiva. O silêncio de Deus não é ausência, é preparação. Quando o céu parece fechado, muitas vezes é porque algo está sendo construído fora do seu campo de visão. Quando o céu parece estar em silêncio. Existe um momento na jornada espiritual em que você não sente nada. A oração não arrepia. A palavra parece distante. As circunstâncias continuam difíceis. E a mente começa a questionar. Será que Deus me esqueceu? Essa é a fase mais sensível da fé. Porque aqui você não é sustentado por emoções, mas por decisão. O silêncio revela o que sustenta sua confiança. Se ela depende de sinais, você desanima. Se ela depende de convicção, você permanece. O que pouca gente percebe é que o silêncio testa motivações. Você busca a Deus pelo que Ele pode fazer ou por quem Ele é? Essa pergunta separa fé superficial de fé profunda. Enquanto você pensa que nada está acontecendo, processos invisíveis estão sendo ativados. Ajustes internos, quebras de orgulho, fortalecimento de caráter. Deus nunca desperdiça uma estação de silêncio. Ele usa para amadurecer sua estrutura espiritual. Se hoje você sente que está falando e o céu não responde, não se desespere. Pode ser que você esteja exatamente no ponto onde algo maior está sendo preparado. A psicologia da espera e o coração humano. A espera mexe com aquilo que você tenta esconder de todo mundo. Ela revela inseguranças, expõe medos e confronta expectativas. Enquanto tudo está fluindo, você se sente forte. Mas quando precisa esperar, começa a descobrir quem realmente é por dentro. O coração humano não gosta de incerteza. Ele quer controle, previsão, garantias. E quando Deus não entrega respostas imediatas, algo dentro de nós entra em conflito. A ansiedade aparece porque a mente tenta resolver aquilo que só pode ser resolvido no espírito. Perceba uma coisa importante. A espera não é passiva, ela é ativa por dentro. Enquanto você pensa que está parado, sua mentalidade está sendo moldada. A fé emocional, aquela que depende de sensações, começa a ser substituída por uma fé estrutural, construída em princípios e convicções. É na espera que o caráter é lapidado. É na demora que a maturidade nasce. Quem aprende a esperar, aprende a confiar mesmo sem provas. Aprende a permanecer mesmo sem aplausos. Aprende a obedecer mesmo sem entender. A psicologia da espera é o laboratório onde Deus testa sua estabilidade interna. Ele não está atrasando sua bênção. Ele está fortalecendo sua estrutura para que você consiga sustentar o que está por vir. Se você não amadurecer na espera, não suportará a responsabilidade do milagre. A pergunta não é apenas quando Deus vai agir. A pergunta é quem você está se tornando enquanto Ele trabalha em silêncio. Salmo 40 como jornada interior, não apenas oração. Muita gente lê o Salmo 40 como um pedido de socorro seguido de um testemunho, mas ele é muito mais profundo do que isso. Ele é uma jornada interna. Ele começa no caos invisível da alma e termina na estabilidade de alguém que encontrou firmeza no meio da instabilidade.
O salmista não descreve apenas um livramento externo, ele revela um processo interior. Primeiro vem a espera insistente, depois o resgate, depois a mudança de posição, e então surge um novo cântico. Isso não é apenas poesia espiritual, isso é transformação progressiva. Perceba o movimento. Antes de ser colocado sobre a rocha, ele estava em terreno instável por dentro. O verdadeiro milagre não foi apenas sair do poço, foi ter os pés firmados. Deus não quer apenas tirar você do problema, Ele quer reposicionar sua estrutura emocional e espiritual. Esse salmo é um mapa. Ele mostra que o caminho da fé passa pelo desconforto, pela dependência e pela redefinição de identidade. Não é apenas sobre pedir ajuda, é sobre se tornar alguém diferente após o socorro. Quando você entende o salmo como jornada interior, sua oração muda. Você para de focar apenas na situação e começa a prestar atenção no que Deus está fazendo dentro de você. E é nesse ponto que a transformação deixa de ser circunstancial e passa a ser estrutural. O poço invisível da alma contemporânea. Quando o salmista fala de um poço de destruição, muita gente imagina apenas tragédias extremas, mas o poço moderno quase nunca faz barulho. Ele é silencioso, ele é interno. Ele é construído aos poucos através da comparação constante, da pressão por desempenho, das crises financeiras, dos conflitos familiares que ninguém vê. Hoje, o poço tem formato digital. Você olha a vida dos outros e sente que está ficando para trás. Você trabalha, se esforça, ora, mas parece que nada avança na mesma velocidade. Essa sensação cria um afundamento emocional lento. Não é explosivo, é progressivo. O poço também aparece quando a frustração começa a moldar sua identidade. Quando você deixa de acreditar que coisas boas podem acontecer com você. Quando começa a aceitar o mínimo, porque perdeu a expectativa do extraordinário. O mais perigoso desse poço é que ele normaliza a estagnação. Você aprende a sobreviver no fundo, aprende a funcionar na escassez emocional e para de lutar pela rocha firme. O salmista não negou que estava no poço, ele reconheceu, e reconhecimento é o primeiro passo para o resgate. Enquanto você tenta fingir que está tudo bem, nada muda. Mas quando você admite sua condição diante de Deus, cria espaço para intervenção. Talvez o seu poço não seja visível para ninguém, mas Deus não precisa de plateia para agir. Ele vê o que está acontecendo por dentro, e o resgate começa exatamente no lugar onde você decidiu não esconder mais sua verdade, a armadilha do milagre instantâneo. Nós fomos treinados para acreditar que rapidez é sinônimo de sucesso. Se algo demora, parece que está errado. Essa mentalidade entrou na espiritualidade e criou uma distorção perigosa. Pessoas começam a medir a fé pelo tempo de resposta. A cultura do milagre instantâneo produz frustração constante. Se Deus não responde na velocidade esperada, a mente conclui que a oração não funcionou. Mas fé não é fórmula, fé é relacionamento. E relacionamento envolve processo. Existe uma diferença entre acreditar em milagres e depender da rapidez deles para continuar crendo. Quando sua fé só se sustenta se tudo acontece rápido, ela é frágil. Ela é movida por resultado, não por convicção. Deus não trabalha sob pressão da nossa urgência, Ele trabalha sob princípios eternos. O tempo de Deus não é atraso, é alinhamento. Ele vê o que você ainda não consegue enxergar. Ele sabe o que precisa ser ajustado antes que algo seja liberado. A armadilha do imediato rouba profundidade espiritual. Pessoas que só buscam experiências rápidas não desenvolvem raízes. E sem raízes, qualquer vento derruba. O verdadeiro milagre não é apenas a resposta chegar. É você permanecer estável enquanto ela não chega.
Quando sua fé deixa de depender da pressa, você começa a experimentar uma confiança que não é abalada pelo tempo, mas um tempo de realinhamento espiritual estratégico. Quando falamos de Quaresma, muita gente pensa apenas em tradição, em abrir mão de algo, em um ritual repetido ano após ano. Mas a Quaresma não é sobre calendário religioso, é sobre reposicionamento interno. 40 dias representam um processo, não é um número aleatório, é um ciclo completo de confrontação, ajuste e transformação. Não é sobre o que você deixa de comer ou de fazer, é sobre o que você decide enfrentar dentro de si. A Quaresma cria um ambiente estratégico de desaceleração. Enquanto o mundo acelera, você para. Enquanto as vozes externas pressionam, você silencia. E nesse silêncio intencional, começam a aparecer áreas desalinhadas. Realinhamento espiritual significa revisar prioridades, significa perguntar a si mesmo se sua fé está ativa ou automática, se suas decisões estão sendo guiadas por convicção ou por impulso. Esse tempo não é punitivo, ele é formativo. Ele prepara sua estrutura para algo maior. Não é um período de perda, é um período de construção invisível. Se você atravessa esses 40 dias com consciência, você não termina igual começou. Porque quem decide se alinhar com o propósito sai mais firme, mais lúcido e mais fortalecido para sustentar o que Deus está preparando. O processo antes da plataforma. Existe algo que quase ninguém celebra: o anonimato. Todos querem o palco, a evidência, o reconhecimento público do milagre. Mas antes de qualquer plataforma, existe um processo silencioso que poucos estão dispostos a atravessar. Deus trabalha primeiro no secreto. Ele fortalece raízes antes de expor frutos. Ele estrutura caráter antes de entregar visibilidade. Porque se a promoção vem antes da formação, ela se transforma em queda. Enquanto você olha para onde quer chegar, Deus está atento a quem você está se tornando no caminho. A integridade que você mantém quando ninguém está vendo. A fidelidade que você sustenta quando não há recompensa imediata. É nesse ambiente invisível que a autoridade espiritual é construída. O processo é desconfortável porque não tem aplausos, não tem validação externa. É você, sua consciência e Deus. É aqui que muitos desistem, porque querem evidência rápida de progresso. Mas plataformas sem profundidade são perigosas. Deus prefere atrasar a exposição a permitir que você suba sem estrutura. O que Ele constrói no oculto sustenta você no público. Se hoje você sente que está invisível, talvez esteja no momento mais importante da sua formação. Não despreze a fase onde ninguém está olhando. É nela que Deus decide quem está pronto para ser estabelecido sobre a rocha. A fé que sobrevive ao atraso. É fácil declarar confiança quando as portas estão se abrindo. O desafio verdadeiro começa quando tudo parece suspenso. Quando você fez o que precisava fazer, orou, se posicionou, acreditou, e mesmo assim nada mudou no tempo que você esperava. O atraso é o teste mais profundo da fé, porque ele atinge a expectativa. Ele confronta a ideia que você criou de como as coisas deveriam acontecer. E nesse confronto, muitos começam a negociar a própria confiança. A fé que sobrevive ao atraso não depende de evidências visíveis. Ela é sustentada por princípios. Ela entende que Deus não está reagindo às circunstâncias. Ele está conduzindo processos maiores do que o cenário imediato. Enquanto você enxerga demora, Deus enxerga preparação. Enquanto você sente frustração, Ele está ajustando detalhes que você não poderia controlar. O atraso não é rejeição, é refinamento. Existe uma confiança que amadurece quando você decide permanecer estável, mesmo sem respostas claras. Essa fé deixa de ser emocional e passa a ser consciente. Ela não grita,
Não se desespera, não abandona o caminho. Se você continuar firme quando tudo parece parado, descobrirá que o atraso nunca foi impedimento. Foi o ambiente onde sua estrutura espiritual foi consolidada para sustentar o milagre quando ele finalmente se manifestar. A construção do novo cântico. O novo cântico não nasce quando o milagre aparece. Ele começa a ser formado enquanto você ainda está no processo. Isso é o que muitos não percebem. O testemunho não é criado no dia da vitória. Ele é construído nos dias de resistência silenciosa. Quando o salmista declara que Deus colocou um novo cântico em seus lábios, no Salmo 40, ele está revelando algo profundo. A experiência mudou sua voz. A dor, atravessada com fé, transformou sua forma de falar, de enxergar, de viver. O novo cântico representa uma mentalidade renovada. É quando você para de narrar sua vida a partir do medo e começa a narrar a partir da confiança. É quando sua história deixa de ser marcada apenas pela luta e passa a carregar propósito. Cada etapa enfrentada, sem desistir, adiciona autoridade ao seu testemunho. Cada silêncio suportado fortalece sua mensagem. Pessoas não se conectam apenas com vitórias, elas se conectam com transformação verdadeira. Se você atravessa esses dias com consciência, perceberá que Deus está moldando uma nova linguagem dentro de você. Uma linguagem de firmeza, maturidade e esperança real. E quando chegar o momento certo, sua voz não será apenas relato de milagre. Será evidência de que você foi profundamente reconstruído por dentro, a espiritualidade da vulnerabilidade. Existe uma força que nasce quando você para de fingir que está forte o tempo todo. A vulnerabilidade diante de Deus não é fraqueza, é abertura. É admitir que sozinho você não sustenta o peso que carrega. Muita gente tenta impressionar até na oração, usa palavras bonitas, discursos organizados, mas esconde a própria fragilidade. Só que Deus não responde performance, Ele responde verdade. Quando você se apresenta como realmente está, sem máscaras, algo começa a mudar no interior. A vulnerabilidade quebra o orgulho silencioso. Ela desmonta a ilusão de autossuficiência. E é exatamente nesse ponto que o socorro encontra espaço. Enquanto você insiste em mostrar controle, bloqueia a intervenção. Quando reconhece sua limitação, ativa dependência consciente. Ser vulnerável espiritualmente é dizer: eu não entendo tudo, eu não controlo tudo, eu preciso de direção. Isso não diminui sua fé, isso purifica sua fé, porque fé madura não é negar a dor, é confiar apesar dela. Nos dias em que você aceita sua fragilidade, você experimenta uma clareza maior sobre quem Deus é. Não como um conceito distante, mas como presença real que sustenta. A espiritualidade da vulnerabilidade não expõe você para a vergonha. Ela posiciona você para a transformação. O Deus que tira da lama e reposiciona a identidade. Quando Deus tira alguém da lama, Ele não está apenas resolvendo uma situação externa. Ele está redefinindo identidade. Porque o maior perigo do fundo do poço não é a dificuldade em si, é começar a acreditar que aquele lugar define quem você é. O cenário difícil começa a moldar a forma como você se enxerga. Fracassos repetidos constroem narrativas internas. Decepções acumuladas criam rótulos silenciosos. Você deixa de dizer, estou passando por isso, e começa a dizer, eu sou isso. Esse é o ponto mais crítico. O resgate divino não é apenas mudança de circunstância, é mudança de posição interna. Quando Deus coloca seus pés sobre a rocha no Salmo 40, Ele está dizendo que sua base não será mais instável. Sua identidade não será mais construída na lama da experiência passada. Ser reposicionado significa reaprender a se ver pela ótica do propósito, não da dor.
Significa abandonar a mentalidade de sobrevivência e assumir postura de firmeza. A rocha não representa apenas segurança, representa estabilidade de consciência. Se você foi tirado da lama, mas continua pensando como alguém que ainda está nela, o processo não terminou. Deus não quer apenas mudar seu ambiente. Ele quer reconstruir sua percepção. E quando sua identidade é realinhada, sua vida começa a refletir essa nova estrutura. Quando a espera se torna formação de autoridade espiritual. Existe uma autoridade que não é concedida por posição, mas construída na resistência. Ela nasce na espera prolongada, no momento em que você continua firme, mesmo sem reconhecimento, mesmo sem respostas claras. A espera deixa de ser desconforto e se transforma em escola. Autoridade espiritual não é volume de voz. Não é quantidade de seguidores, é profundidade adquirida no secreto. Pessoas que atravessaram desertos carregam uma solidez que não pode ser imitada. Elas falam e existe peso. Elas oram e existe direção. O tempo de espera trabalha áreas que ninguém vê. Ajusta motivações, purifica intenções, fortalece convicções. Enquanto você pensa que está apenas aguardando uma promessa, Deus está formando estrutura interna. E estrutura é o que sustenta impacto duradouro. Quem nunca enfrentou o silêncio fala sobre Deus. Quem atravessou o silêncio conhece Deus. Essa diferença é perceptível. Porque a autoridade não nasce de teoria, nasce de experiência processada com fé. Se você permanece estável na espera, algo invisível está sendo construído. Quando o momento da manifestação chegar, você não será apenas alguém que recebeu um milagre. Será alguém preparado para conduzir outros que ainda estão no processo. O encontro entre a dor e o propósito. Existe um ponto da jornada em que você começa a perceber que a dor não veio apenas para ferir, ela veio para revelar. Nenhuma crise é confortável, mas algumas são decisivas. São elas que arrancam distrações e expõem o que realmente importa. A dor interrompe rotinas automáticas. Ela força perguntas profundas. Por que estou passando por isso? O que precisa mudar? O que está sendo ajustado dentro de mim? Essas perguntas não surgem em períodos de estabilidade. Elas nascem na pressão. É nesse encontro entre sofrimento e consciência que o propósito começa a ganhar forma, não como um sonho distante, mas como uma direção clara. Muitas vezes, você descobre sua missão exatamente na área onde mais foi confrontado. O que parecia apenas perda se transforma em refinamento. O que parecia atraso revela preparação. A dor, quando atravessada com fé, não desperdiça nada. Ela aprofunda sua visão e amplia sua capacidade de compreender outras pessoas. Se você aprender a ler sua própria história à luz do propósito, perceberá que algumas das experiências mais difíceis foram instrumentos de alinhamento. Não vieram para destruir sua fé, mas para expandir sua percepção do que Deus pode construir a partir do que parecia apenas ruptura. O modelo de confiança revelado por Jesus. Se existe alguém que experimentou o silêncio sem abandonar a confiança, foi Jesus Cristo. Ele não viveu uma trajetória de respostas instantâneas. Viveu pressão, rejeição e momentos em que o céu parecia não intervir da maneira esperada. A confiança de Jesus não estava baseada em circunstâncias favoráveis. Estava baseada em alinhamento com o propósito. Mesmo diante da dor, ele não negociou sua entrega. Mesmo diante do silêncio, ele permaneceu firme na missão. Isso revela um padrão espiritual profundo. Confiança madura não exige explicações imediatas. Ela se apoia na convicção de que o Pai continua no controle, mesmo quando o cenário parece contrário. Jesus não reagiu à pressão tentando provar algo. Ele respondeu com submissão consciente. Ele entendia que o processo fazia parte da construção de algo maior.
Essa segurança interna é o que sustenta alguém quando tudo ao redor parece instável. Se você quer atravessar seus dias de espera com equilíbrio, observe esse modelo. Confiança não é ausência de dor, é permanência no propósito apesar dela. Quando você decide confiar dessa maneira, sua fé deixa de ser frágil e passa a ter profundidade, capaz de resistir a qualquer estação. Os 40 dias, como laboratório de transformação. 40 dias não representam apenas passagem de tempo, representam um ciclo completo de confronto e reconstrução. Esse período funciona como um laboratório espiritual, onde hábitos são expostos, prioridades são revistas e decisões começam a ser realinhadas. Durante esses dias, você percebe o que realmente controla sua rotina, o que consome sua atenção, o que ocupa seus pensamentos quando ninguém está olhando. É nesse ambiente que ajustes começam a acontecer não por obrigação, mas por consciência. Os 40 dias criam ritmo. Eles interrompem o automático. Eles forçam você a desacelerar para enxergar áreas negligenciadas. Não é sobre cumprir um ritual externo. É sobre permitir uma reconfiguração interna consistente. Mudança verdadeira exige repetição diária. Não acontece de uma vez. É construída passo a passo, escolha após escolha. Quando você se submete a um ciclo intencional de realinhamento, sua mente começa a responder de maneira diferente. Suas emoções ganham equilíbrio e sua espiritualidade amadurece. Esse laboratório não expõe você para fracasso, expõe para crescimento. Ao final do processo, você não carrega apenas expectativa de milagre. Você carrega uma estrutura renovada, mais lúcida, mais consciente e preparada para sustentar aquilo que está por vir. Da espera ao testemunho, o dia em que o silêncio se rompe. Existe um momento em que aquilo que parecia invisível começa a se tornar evidente. Não acontece por acaso. Acontece porque a estrutura foi construída, a identidade foi ajustada e a fé foi fortalecida no secreto. O dia em que o silêncio se rompe não é surpresa para Deus, é consequência do processo. Você percebe que não é mais a mesma pessoa que começou essa jornada. Sua reação mudou, sua mentalidade amadureceu, sua confiança ganhou profundidade. O milagre, quando se manifesta, encontra alguém preparado para sustentá-lo. O silêncio que antes parecia abandono, agora faz sentido. Ele não foi vazio, foi oficina, foi alinhamento, foi refinamento. Cada oração sem resposta aparente consolidou algo dentro de você que ninguém podia enxergar. O testemunho não é apenas sobre o que Deus fez. É sobre quem você se tornou enquanto ele fazia. É sobre ter sido colocado sobre a rocha com consciência, estabilidade e clareza. O mesmo Deus que permitiu a espera é o Deus que estabelece seus passos. E quando ele estabelece, ninguém remove. A dor deixa de ser lembrança de fraqueza e passa a ser prova de transformação. O silêncio se rompe. A estrutura permanece. E a sua vida se torna evidência viva de que fé perseverante nunca termina no poço, termina na rocha. Se você percorreu essa jornada até aqui, percebe algo diferente dentro de você. Não foi apenas um conteúdo, foi um confronto, foi um espelho, foi uma revisão interna, porque quando a espera é compreendida, ela deixa de ser peso e se transforma em preparação. Talvez o que você chamava de silêncio era estratégia. Talvez o que você chamava de atraso era alinhamento. Talvez o poço nunca foi o fim, mas o ponto exato onde sua estrutura precisava ser consolidada. A fé que atravessa processos não sai fraca, sai refinada. A identidade que é reposicionada não volta a aceitar lama como base. O coração que aprende a esperar não negocia mais sua confiança por respostas rápidas. O testemunho que nasce de uma jornada assim carrega a autoridade.
Não é barulho emocional, é convicção construída, é estabilidade que não depende de circunstâncias favoráveis. Se o céu pareceu silencioso, era porque algo invisível estava sendo formado. E agora, você entende. Deus nunca desperdiça espera. Ele usa para estabelecer raízes profundas antes de revelar frutos visíveis. Permaneça firme. O que foi trabalhado dentro de você é maior do que qualquer cenário externo. E quando a manifestação acontecer, não será apenas um milagre, será confirmação de que cada etapa teve propósito.